supervisores, PCNPs, dirigentes, diretores que estão aí na escola. Hoje nós começamos a falar um pouquinho mais sobre o ProMI. A nossa videoconferência hoje, ela vai tratar das adesões, das novas adesões, né? Que nós temos 51 diretorias que estão aderindo agora em 2014, e a expansão das outras diretorias, 41, que participam conosco do programa desde 2012, 12, 13 e agora as 51 que aderirão em 2014. Nossa videoconferência hoje vai tratar dos assuntos relacionados à documentação, a procedimentos, como é que aderir ao programa, né? O que nós vamos tratar ao longo do ano, quais as responsabilidades, corresponsabilidades, o que a gente precisa cumprir aí nesse processo, o que a gente contempla dentro da nossa escola. E aí comigo hoje nós estamos aqui a nossa equipe, Renata Libardi e a Márcia e a Magda, que faz parte da nossa equipe, está de férias, na próxima videoconferência estará aqui conosco. Vocês sintam-se à vontade, durante a videoconferência vocês podem pedir a palavra no momento de interação ou ir encaminhando os e-mails para o faleconosco@rededosaber.sp.gov.br. Tá? Hoje, pessoal, nós já divulgamos no Boletim SEGEB, lá em 27 de novembro, todos os procedimentos que deveriam ser contemplados para as adesões. Foi numa época ruim, final de ano, muito tumultuado, a gente sabe disso. E por conta desse final de ano turbulento que nós estamos aqui hoje e vamos dar mais um tempo para vocês até 31 de janeiro para efetivarem as adesões. Bem, antes de começar a falar propriamente da adesão, vamos contextualizar um pouquinho a história, o porquê do ensino médio. Algumas diretorias já escutaram, já participaram em outros momentos de reuniões, mas como a gente tem um time novo chegando aí, vale a pena a gente repetir de novo, tá? Nós temos aí o vídeo, a evolução, gente, do número de jovens no Brasil entre 15 a 29 anos, uma estimativa de 1980 a 2050, muitos de nós aí não vai estar contemplando essa curva, né? Mas nós já tivemos um ápice, que foi a evolução do número de jovens. Ela deu o seu ápice lá em 2008. Nós tivemos um ápice de jovens, que é a nossa faixa etária, que é nosso público, em 2008. Então, uma projeção. A tendência é um declínio desse público dentro das nossas escolas. Bom, com menos pessoas, menos demanda de pessoas, e nós já ajustamos o eixo da quantidade de alunos, a nossa preocupação é a qualidade desse estudo, né? Principalmente quando a gente olha, aqui no Brasil, os jovens de 15 a 17 anos, aí como mostra a próxima lâmina, nós temos no Brasil entre 15 e 17 anos, que é exatamente a nossa faixa etária do ensino médio, numa população de 94% desses jovens, 6% deles... Da população, 6% são jovens. 6% são jovens, exato, Renata. Então, 94% da população, desses 94%, 6% são jovens. Desses 6%, nós temos 84% desses jovens que eles estão na escola. Porém, 16 deles estão fora da escola. Isso, esses 16%, significa mais quase 2 milhões de jovens que estão fora da escola. E aí, mais preocupante, fazendo um recorte desses 16% desses jovens, 48% deles trabalham
mas não estudam. E 52% nem trabalham e nem estudam. Então, uma preocupação a mais do que a escola, do que o ensino médio, né? Quais as possibilidades que a escola ela está ofertando dentro do seu currículo oficial para esses jovens. Então, vamos pensar, sabemos das condições sociais, sabemos do problema econômico, sabemos de todas as condicionantes que nós temos no nosso entorno. Mas a escola não pode cruzar os braços. Então, assim, nós falamos tanto para aquele recorte de alunos que estão na escola, com todas as condições, que querem, almejam, né, uma carreira acadêmica, um sucesso profissional, quanto para aqueles que ainda não estão dentro da escola. Como é que a gente pode trazer, motivar, incentivar esses jovens? A nossa rede, a rede estadual, ela ainda é a responsável pela maior oferta desse universo de jovens aqui no Brasil. A nossa rede, ela atende, na próxima lâmina, ela atende 86%, a rede estadual atende 86% do ensino, né? Contra 1% do municipal, 1% do federal, e a privada, que assim os números levam lá para cima, só atende 12% dessa fatia. Esse número, né, esse gráfico, nos mostra o quê? Nós temos a faca e o queijo na mão. Nós temos o público, nós temos demanda para isso. Acho que a nossa grande dificuldade são ultrapassar esses desafios diários, né? Conseguir inovar a cada dia. E aí vem o programa Ensino Médio Inovador como mais uma ferramenta, como mais uma possibilidade para nos ajudar, para nos auxiliar. É a panaceia para todos os males? Não, não é. Mas é mais uma alternativa, é mais um recurso que nós vamos ter dentro da escola. E aí, são 3 anos, esse é o 3º ano de Inovador, tem algumas expressões assim que a gente fala, já virou, chavão, né? Nossa, dá trabalho, puxa, um outro plano. Não, gente, nós vamos ver aqui, e eu espero que a gente consiga, ao longo dessa videoconferência, desmistificar um pouco esse temor que alguns gestores têm em relação à prestação de contas, em relação à elaboração de planos, que na verdade nós não vamos fazer nada de novo. Pelo contrário, nós vamos olhar para o nosso projeto, partir do nosso diagnóstico da escola, para atender às nossas demandas. Então é muito mais fácil do que parece. Tá? Então eu espero que ao longo da vídeo vocês percebam como é um processo tranquilo, né? Lógico, nós temos etapas, temos metas, temos questões a cumprir, questões essas que vamos nos propor no plano, e eu acho que esse é o grande pulo do gato do ProMI. Eu elaboro o plano, eu idealizo o meu plano, eu elaboro, eu valido o meu plano e eu que cumpro. Então, assim, não tem nada vindo de cima para baixo. Parte do contexto da escola. Bom, para a gente entender um pouquinho melhor, o Programa Ensino Médio Inovador, o ProMI, ele foi pensado lá em 2009 na esfera federal. Tá? Então, ele é um programa federal em parceria com as secretarias. E o Estado de São Paulo adere ao ProMI em 2012. Então, o inovador, o ensino médio inovador, ele foi pensado como uma estratégia da esfera federal e secretarias para fomentar a discussão do ensino médio, de como a gente otimizar os currículos dentro da secretaria, o quanto que a gente pode favorecer a teoria, uma transposição da teoria para a prática. Para isso, o Programa Ensino Médio Inovador, ele tem
uma demanda. A primeira demanda dele é atender a elaboração de um projeto de redesenho curricular. O que é isso? É mais um projeto da escola? Não, não é mais um projeto, tá? Todas as escolas têm o projeto político-pedagógico. A escola, com seus pares, com seus professores, comunidade, gestores, alunos, eles vão olhar para esse projeto político-pedagógico e eles vão elencar prioridades. Eles vão elencar ações que demandem aporte financeiro. E eles vão separar, tira do projeto político-pedagógico e transporta para o projeto de redesenho curricular. Ele é sucinto, ele é simples, ele é objetivo. Eu tenho uma ação, o objetivo dessa ação e os itens que eu preciso. Então, eu tenho um objetivo de fazer, o meu objetivo geral ali na escola é conscientizar todos os alunos, docentes, comunidade do benefício da vitamina C, por exemplo. Tá? Qual é a minha ação para poder atingir esse objetivo? Fornecer um copo de 230 ml de suco de laranja diariamente. O que eu preciso para fazer esse suco de laranja? Laranja, tábua, faca, jarra, copo. É isso que vocês vão fazer. Lógico, né? Aqui é uma coisa muito simplista, mas é mais ou menos isso. Para poder organizar essas ações, os macrocampos são divididos em 7 macrocampos, que depois a Renata vai estar falando um pouquinho, a Márcia, a gente vai estar aqui fazendo um bate-bola dos macrocampos para vocês entenderem um pouquinho mais. Então, a escola, é necessário que a escola se conheça, que a escola entenda as suas demandas. Então, é fundamental que o diagnóstico feito por vocês, ele seja muito verídico, ele seja muito fiel. Porque, assim, o que nós percebemos inicialmente, quando vem esse aporte financeiro, parece que tem uma lista, abre a porta da felicidade. Quer televisão? Quero. Quer fogão? Quero. Quer geladeira? Quero. E depois eu não entendo bem o que eu faço com tudo isso quando vem, né? Pelo amor de Deus, o que eu faço com tanta geladeira, com tanto fogão? Então, na verdade, é o seguinte, tudo que vocês pensarem no projeto de redesenho curricular precisa, é necessário, é primordial que tenha um nexo pedagógico. É importante que atenda a uma necessidade pedagógica. Eu posso ter a geladeira? Eu posso. Eu posso ter o fogão? Eu posso. Eu posso ter o cortador de grama? Posso. Eu posso, desde que eu consiga justificar esses itens dentro de uma ação pedagógica. Tá? Então, o ProMI, quando ele pensa nesse redesenho curricular, ele também vem, para além de contemplar as diretrizes curriculares nacionais, que é trabalho, cultura, tecnologia, falta um. Trabalho, cultura, tecnologia e ciência. Tá? Ele tem que contemplar as diretrizes curriculares, assim como o Currículo Oficial de São Paulo. Ele traz um aporte financeiro para que o aluno, para que professores e para que gestores possam colocar em prática projetos que muitas vezes estavam adormecidos, projetos que não tinham como serem executados. Então, nós vemos aqui uma grande possibilidade com o ProMI. Hoje nós temos 707 escolas, nós já estamos com mais de 1.200 inscrições, nós temos 1.500 vagas, tá? Então são poucas as vagas remanescentes. Temos algumas diretorias ainda que nós estamos aguardando encaminhamento, que estavam esperando esse início de ano.
Então, eu gostaria que vocês aí na diretoria conversassem, lessem os documentos que foram enviados no Boletim 41, de 27 de novembro de 2013, tá? Para entender um pouquinho mais o que é o PROEMI e as suas possibilidades. Na verdade, o documento, o PROEMI, ele traz no seu bojo a expectativa de uma ampliação de jornada. Ampliação esta que aqui em São Paulo só acontece através do Programa de Educação Integral, no modelo paulista. Então, pelo PROEMI, nós não vamos ter ampliação de jornada em nossas escolas. As escolas que funcionarão como educação integral são as que pertencem ao Programa de Educação Integral. E estas escolas, elas têm prioridade. Tá? Essas escolas, nós fomos lá em Lindóia, fomos na orientação técnica da EFAP e foi falado, as escolas do Programa Educação Integral, elas têm prioridade, até porque elas estão estruturadas já numa ampliação de jornada, o que não invalidam as demais. Todas as outras trabalharão na jornada de 5 horas, que é a jornada regular, tá? Bom, o programa Ensino Médio Inovador, ele foi instituído em 2009, como eu falei para vocês, e ele visa favorecer um apoio técnico, financeiro, para poder promover esse currículo mais dinâmico e flexível que a sociedade contemporânea está demandando hoje, tá? Eu acho que por aí a gente faz um pano de fundo do que é o PROEMI. Aí, Renata, falar um pouquinho das adesões. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar os que estão chegando, desejar que sejam muito bem-vindos. Né? Estamos aqui para somar os esforços, né? Nós temos aí um grande desafio pela frente, como a Fabrícia falou antes. Nós temos muitos jovens ainda fora da escola. Nós temos que tornar esta escola mais atrativa. Nós temos o desafio de transformar o nosso ensino médio e atender às demandas dessa sociedade contemporânea que nós temos hoje, de toda essa sociedade da informação, da comunicação, de todas essas juventudes que vêm por aí, né? E como é que eu faço, escola, se eu quero aderir ao PROEMI? Como eu posso estar aderindo, né? Qual é a forma, como eu posso me manifestar? Em primeiro lugar, eu tenho que pensar o seguinte, o PROEMI, ele vem de encontro a uma demanda de participação. Não é um projeto ou um programa onde eu, diretor da escola, ou eu, supervisor, ou eu, professor, falo, eu quero participar. É um programa onde uma equipe se manifesta e veste a camisa e compra a ideia e vai participar. Então, a primeira coisa que vai ocorrer é uma consulta à nossa equipe escolar. Nós temos que envolver a todos, porque se nós não envolvermos a todos, isso não chega lá na sala de aula, isso não chega no nosso aluno, isso não transforma nosso currículo, isso não melhora a nossa escola. Né? Então, a primeira coisa é fazer com que isso já ocorra desde o começo de forma participativa. Né? Vamos aderir ao PROEMI? É uma consulta que eu tenho que fazer, eu tenho que chamar o meu conselho de escola, eu vou lavrar uma ata, né, onde eu vou manifestar essa vontade de estar participando. Como a Fabrícia falou, não é nada de novo para a nossa escola, né? Muito pelo contrário, é aquilo que a gente já faz. Eu fui diretora de escola há muitos anos e nunca tive um aporte financeiro para colocar os projetos da escola para rodar. Hoje a gente tem essa oportunidade. Nós vamos ter um aporte financeiro para colocar para rodar aquilo que nós, escola, nós, proposta pedagógica, queremos. Tá? Então é muito importante
que esse aporte financeiro chegue na escola. Mesmo porque eu não tenho como tomar essa decisão sozinho, porque eu ainda tenho que analisar os meus índices. Será que eu, que estou com índices, às vezes, abaixo do esperado, posso dizer, não, eu não quero esse aporte financeiro para melhorar meu ensino médio? Será que eu tenho, né, esse direito? Né? Então, eu tenho que consultar meus pares. Eu tenho que reunir minha equipe escolar. Meus alunos precisam saber o que está acontecendo dentro da escola. Olha, nós temos uma proposta, né? É o ProMI, é o Ensino Médio Inovador, nós vamos dar um up no nosso currículo. Né? Nós vamos trabalhar as nossas disciplinas de diversas formas. Então, a gente tem visto aí, e a gente está em contato agora tanto com os novos como quem já estava, né? A gente tem visto experiências maravilhosas. Exitosas. Então, tem alunos que nunca saíram dos portões da escola, estão conhecendo lugares, fazendo passeios pedagógicos, estão conseguindo ampliar os horizontes. Então, a gente não tem esse direito, às vezes, de falar, não, por causa de uma prestação de contas, que é difícil, isso e aquilo. Olha, nós que estamos na função de gestor público, nós temos que assumir isso. É difícil? É, mas não é impossível. É uma coisa que dá para se fazer, fazendo tudo corretamente, como a gente sabe que a rede faz, não é tão difícil assim. E nós tivemos diversas aberturas, né, que depois acho que a Fabrícia vai tocar no assunto, quanto a licitações e etc. Então, já se tornou uma coisa mais fácil. Então, o que eu tenho que fazer nesse momento? Nesse momento, eu tenho que levar essa proposta para o meu grupo, levar essa proposta para a escola, para a minha equipe, para os meus professores. Às vezes, tem professores que têm projetos maravilhosos que não conseguem concluir, implementar por conta da falta do aporte financeiro. Então, eu consulto essa minha equipe, eu conto para a minha equipe o que é o ProMI, eu leio com eles o documento orientador, que é a proposta do MEC, que é uma parceria do MEC com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, e levo isso, né, para o chão da minha escola, porque eu preciso fazer com que tudo isso chegue lá na sala de aula, chegue no meu aluno, mude esse contexto que a Fabrícia tão bem colocou aí, que nós estamos tendo, não em nível do Estado de São Paulo, mas em nível de Brasil, né? Realmente nós estamos com um desafio muito grande. Depois que eu faço todo esse processo de consulta, da adesão, eu vou encaminhar para a diretoria de ensino. O quê? Um ofício dizendo que eu tenho a intenção de participar, que eu gostaria de participar do ProMI, junto com uma cópia dessa ata que vocês lavraram no dia da reunião, tá? Então, eu acredito que nós temos aí uma oportunidade que nós não podemos perder, né? Tem mais alguma coisa da adesão? Eu acho que... Não, que ela deve realmente ser participativa, gente. E em algumas diretorias, a gente pede até que vocês conversem com seus pares, tem dúvida, converse com outros colegas. Eu acho que assim, um reforçamento, a partir deste ano, todos os 26 estados, mais o Distrito Federal, quer dizer, todo o território nacional aderiu ao ProMI. Então, não é um programa que vai acabar amanhã. O repasse de aporte financeiro, ele é por tempo indeterminado. Inicialmente era para 3 anos, passou para 4 e agora é por tempo indeterminado. Nós estamos vendo, assim, grandes esforços para o ensino médio, né? Eu acho que está aí na mídia, a gente consegue acompanhar a preocupação, né? Nós tivemos em outros tempos uma canalização de esforços para o ensino fundamental, e hoje o olhar, não que foi abandonado, não é isso, mas eu acho que hoje o que está aí em foco é o médio. Então as ações, elas são voltadas, há uma preocupação, as parcerias não são firmadas no vazio, pelo contrário, é uma união de esforços onde cada um tem a sua parte. Então, eu acredito aqui, a gente, enquanto equipe ProMI, que um programa, né, do vulto do Programa Ensino Médio Inovador, que cobre todo o território nacional, que hoje nós temos aqui
FDE e COF também já regularam normatizações para facilitar a vida, né, dos recursos federais. O maior deles é a questão da licitação. O PROMI, ele está isento da Lei 8666, né, que seria o limite de 7.999,99. Então, por exemplo, você quer fazer uma excursão, 12 mil, o PROMI pode. Você vai comprar 3 lousas digitais, 16 mil, por exemplo, no seu valor de mercado, mas você pode. Então, hoje, até essa normatização, que era um entrave, né, que nós tínhamos aqui dentro da Secretaria, por se tratar de recursos federais, a própria COF com a FDE já regularam. Então, o que vem facilitar a prestação de contas. Ela é realizada no GEDAI. Nós vamos usar a normatização do PDDE. Quer dizer, vocês já fazem isso. Então, lá no começo, quando eu falei desmistificar um pouquinho isso, são nesses pontos. Prestar conta, a gente presta mesmo, a gente presta conta de tudo, não só dos quesitos financeiros, né, dos nossos compromissos, das nossas metas. E eu chamo a atenção de vocês, quando fala da questão da adesão, esses que estão na dúvida aí, que estão balançando, pensem, olhem lá para a avaliação de aprendizagem em processo, olhem como é que vocês estão, comparem junto com o Saresp e DESP, vejam o que pode ajudar essa escola, né? Como que, de repente, montar simulados, adequar espaços, né, multimídias, revitalizar laboratórios, o quanto que isso te ajudaria a levantar os seus índices. Né? O quanto que você fazer um laboratório de dramaturgia na sua escola. Nós temos escolas que criaram, fizeram bandas mesmo, bandas com instrumentos, com piano, violão, bumbo, guitarra e flauta doce, o mundo, gente. Né? Eu vou falar do Vale, que é uma diretoria no Vale, eles juntaram as escolas e eles vão montar um guia turístico. Quer dizer, tem coisas fantásticas aí na nossa rede que precisaria de um pouquinho de recurso, e com esse recurso eles estão fazendo maravilhas, né? Eu tenho São Carlos aí, que montou, fizeram 2 seminários de grêmio. Todas as escolas têm grêmio estudantil e eles se reúnem, tem escola de samba, tem, quer dizer, iniciação científica, pesquisa de campo. É isso que eu ia dizer, além de fomentar e trazer a condição da escola firmar parcerias. Que lhes interessem, né? Parcerias estas que podem contribuir para o aluno ir visitar uma universidade, para o aluno em loco ver como é que se desenvolve uma pesquisa e trazer esse conhecimento para dentro da escola. Então, favorece, né, a execução de ações pedagógicas. É aí que eu acho que nós temos um grande valor aqui. E mostrar que esta rede, ela é capaz. Ela é capaz. Porque os resultados que nós temos visto nas nossas andanças pelo Estado, e andamos muito pelo Estado, né, o ano passado, visitando escolas, experiências assim fantásticas mesmo, que sem esse aporte financeiro, que tem o objetivo de viabilizar essas ações pedagógicas, né, não poderiam ser feitas, não poderiam ser realizadas. Então, eu penso que nós, os gestores, hoje têm uma oportunidade de trazer à tona essas necessidades da escola e as necessidades de aprendizagem dos alunos
para a discussão e, a partir dessa discussão, A execução. a execução. Em que outros momentos a gente fica na discussão, mas não consegue realizar. Você põe a próxima tela, por favor? Você que tem que passar. Tá. A próxima tela. Só para resumir, então a adesão das escolas, ela tem que ser de forma participativa, como nós já falamos, através de uma reunião do Conselho de Escola, lavrada em ata, é um compromisso firmado de toda a equipe escolar, né, gestores, professores, alunos, funcionários, comunidade. A gente tem andado aí pelo estado de São Paulo e é tão bom quando a gente chega numa escola e a gente encontra os alunos todos sabendo que naquela escola tem ProMI, o que é que eles estão fazendo com aquela verba que chegou do ProMI. Então, é maravilhoso. É até interessante que nós vamos ter aí um seminário, acho que em setembro, né? E nós queremos trazer essas experiências para vocês. Os alunos fazendo acontecer. Isso é muito importante, né? E a gente tem visto isso e a gente quer mostrar para vocês. E aí, a partir de toda essa forma participativa, nós vamos também ter que analisar a regularidade da PM. A PM tem que estar em ordem, não pode ter nenhuma pendência à PM da escola. Próxima tela, por favor. Aí, o que vai acontecer? Através do encaminhamento desse ofício, manifestando essa decisão de participação, junto com a ata da escola, vai para a diretoria de ensino. A diretoria de ensino, por sua vez, através dos supervisores responsáveis pelo ProMI, dos PCNPs, ela vai encaminhar um consolidado aqui para a Secretaria da Educação. Aí que virão as novas fases, né? Que daí nós vamos estar sempre em contato com vocês e vamos estar passando. Olha, agora vocês vão estar enviando os dados para que vocês peguem a senha para poder entrar no sistema, que nós temos um sistema que a Fabrícia vai falar depois, que é o PDE interativo, onde eu vou colocar o meu PRC lá dentro, eu vou colocar todas as minhas ações, meus objetivos, todos os itens financiáveis. É através desse sistema que vai vir o dinheiro para a escola e nós vamos manter vocês informados disso o tempo todo, né, durante o ano. E desejar a todos aí que não fazem parte ainda do ProMI, que sejam muito bem-vindos. E aqueles que já participam também, que nós tenhamos um ótimo ano de trabalho. E aqueles que estão na dúvida, pensem com carinho, porque esse ano, a gente até 31 de janeiro, nós vamos dar a oportunidade do envio, né, desse consolidado que a Renata já falou. E aí, pessoal, esse ano fecha. Provavelmente o ano que vem, mais ou menos nessa época, aí vamos abrir e a gente acaba atingindo a totalidade de escolas de ensino médio, que nós somos em 3.668 escolas. Esse ano, entrando as 1.500, nós vamos chegar a 2.200 e alguma coisa sendo escolas do ProMI. Então é um grande time e a gente quer vocês aí conosco. Uma coisinha que eu estou observando aqui, o pessoal está anotando tudo, eu acho bem legal, mas não se preocupem. Assim que terminar o vídeo, a gente manda para o gabinete do dirigente toda essa apresentação, tá? Que aí vocês podem olhar com mais calma, tirar dúvidas, conversar, tudo bem? Vou passar para a Márcia agora a palavra, que aí ela vai falar um pouquinho desse PRC, tá? O que é esse PRC? Vamos lá, Márcia. Então, o projeto de redesenho curricular, né? Então, a escola aderiu, a partir do que a Fabrícia e a Renata já falaram, nós vamos elaborar, então, um projeto de redesenho curricular. Do que consta este projeto de redesenho curricular? Em primeiro lugar, a escola ela tem que ter claro quais são as suas fragilidades, quais são as suas necessidades, as suas potencialidades, as necessidades de aprendizagem dos alunos, e a partir daí olhar para o seu projeto político-pedagógico e nele pensar
selecionar aquelas ações que a escola entende que vão dar conta dessas necessidades a serem atendidas, né? Então, a tela, por favor. Então, quem pode apresentar esse projeto de redesenho curricular, o PRC? Todas as escolas que aderirem ao ProMI, né? Essas escolas, elas vão receber esse aporte financeiro pelo PDDE, que é o Programa Dinheiro Direto na Escola, não é? E lá no sistema, que é o PDE interativo, vão postar essas ações, né? O PRC, ele pode ter diferentes formatos, né? Nós temos condições aqui de pensar em ações que sejam formadas, que atendam disciplinas eletivas, no caso das escolas do programa de educação integral. Nós podemos organizar oficinas dentro da escola, clubes de interesses, seminários. Então, tudo isso está envolvido dentro desse PRC. São ações que a escola normalmente já organiza, não é? Ela procura formas de atender a essas necessidades de aprendizagem dos alunos, né? A próxima, por favor. Nós podemos ainda ter grupos de pesquisa, de trabalhos de campo. Então, nesse momento, eu tenho o aporte financeiro para pensar em excursões, em saídas a campo, não é, com os alunos para pesquisas, procurar realmente realizar a interdisciplinaridade dentro da escola, que essas ações, elas conversem entre as disciplinas, as áreas. Nós, a partir daí, nós teremos, como a Fabrícia falou, selecionar itens financiáveis para desenvolver essas ações. Então, no PRC, nós vamos ter um objetivo e uma ação, tá? Não é o objetivo do ensino médio que nós vamos colocar ali no projeto, mas é o objetivo que atenda diretamente àquela ação que a escola está se propondo. E para que essa ação possa ser realizada, eu necessito de alguns itens financiáveis, que serão esses itens que eu vou prestar conta depois. Tá? Então, isso vai ficando tudo amarradinho. Por favor. Então, a escola deverá organizar esse conjunto de ações, né, que compõem o PRC, a partir dessa integração curricular. E, sobretudo, entender quais são os interesses dos alunos. A Fabrícia mesmo já falou, nós temos tantos alunos que estão fora da escola, como nós vamos tornar essa escola mais atrativa, e não só atrativa, mas significativa. Uma escola que tenha significado para o aluno. Então, a elaboração dessas ações, ela tem que pretender envolver os alunos. Como a Renata falou, a gente chega em escolas e os alunos sabem que tem ProMI, eles sabem que estão desenvolvendo ações para esse programa, mas principalmente são ações que eles veem significado nelas. Não é? Então, o comprometimento é muito maior. Mais é isso. Então, o MEC, como é que nós vamos colocar essas ações? Elas são
distribuídas dentro de macrocampos. Nós temos 3 macrocampos, dos 7 que a Fabrícia falou, que são obrigatórios. Então, obrigatoriamente, a escola tem que ter, no mínimo, uma ação em cada um desses macrocampos. E ela vai escolher mais 2 não obrigatórios. No mínimo, no mínimo 2 para compor o PRC. Quais são os macrocampos obrigatórios? O acompanhamento pedagógico, leitura e letramento, e iniciação científica e pesquisa. Os eletivos, os não obrigatórios, línguas estrangeiras, cultura corporal, produção e fruição das artes, comunicação, cultura digital e uso de mídias e participação estudantil. Tá certo? Então, dentro desses macrocampos, a escola vai ver qual é a pertinência da ação. Se eu estou desenvolvendo um festival de música, eu vou colocar essa ação dentro do macrocampo de produção e fruição das artes. Então, além dessa coerência horizontal que nós temos que atender, que é o objetivo, a ação e os itens financiáveis que atendam a essa ação, eu também vou ter que guardar essa pertinência, essa coerência entre os macrocampos. A ação, ela tem que estar coerente com o que propõe o macrocampo. E o que propõe o macrocampo está lá no documento orientador, que já foi enviado no boletim de número 41, lá em 27 de novembro de 2013. Então, ali tem toda a descrição de cada macrocampo e aqui ele se propõe. Tá? Que mais aqui? Mais um. Esse aí já é o próximo. Tá. Então, vai entrar no PDA interativo agora. Isso. As escolas, então, vão elaborar esse projeto e vão postar na plataforma que é o PDE interativo. E aí, na plataforma, nós vamos ter, depois vocês vão poder ver, né, que nós temos a área, além do objetivo da ação, nós temos a área de conhecimento ao qual a ação pertence. Né? E aí nós vamos ter uma breve descrição da atividade, de como ela vai se desenvolver dentro da escola. Aí, que nem quando fala do PRC, pessoal, eu sei que é um monte de sigla, né? PROMI, PRC, a gente começa a falar em siglas, vocês que estão chegando agora, fica aí meio aflito, né? Dá até um pouquinho de angústia. Não se preocupem, tá? Hoje a intenção não é nem falar da plataforma, é porque não tem como não falar. Nós teremos uma videoconferência com todos os procedimentos, vai ser dado um tutorial de tudo isso. O que é importante hoje vocês saírem daqui sabendo. Primeiro, eu faço a adesão com os procedimentos que a Renata bem falou. Eu preciso contemplar, né, um projeto de redesenho curricular, que a Márcia agora falou. Esse projeto, a vida útil dele é de 2 anos. Quando eu elaboro o projeto hoje, então, eu tenho que aderir, eu preciso elaborar um projeto. Esse projeto tem validade de 2 anos, ele é bienal. Então, quem está elaborando, quem vai postar o projeto esse ano, ele vai ser válido para 2014 e 2016. 2015, já estou lá na frente. Em 2015, então 14 e 15, tá? Então, quando a gente vai elaborar esse plano, eu já vou pensando em ações, eu já vou pensando em elos que eu posso ir engajando uma ação na outra ao longo do tempo.
Porque quando chegar no final de 2015, início de 2016, eu vou montar outro projeto, outro PRC, que vai valer, agora sim, para 2016 e 2017. E lá na frente, 18 e 19, e aí até enquanto o ProMI estiver rodando, e eu acho que vai ser por muito tempo. Tá? Então, essa preocupação que as escolas que postaram ano passado, esse ano elas não vão postar, elas estão cumprindo o plano delas. Então, postaram, ficou valendo 2013 e 2014. Vocês agora, essas 1.500 escolas que vão entrar, elas vão postar para 2014 e 15. Por hora, gente, é isso. Esse plano, existe um fluxo de trabalho para esse plano. Vai ser tudo enviado o boletim SEGEB para vocês. Nós já temos uma videoconferência marcada para a segunda quinzena de fevereiro. Nós já temos um encontro centralizado marcado com os supervisores e PCNPs no início de fevereiro. Vai ser divulgado. Então, assim, todo esse passo a passo vai ser acompanhado. É realmente uma parceria da Secretaria, do Federal, Secretaria e com vocês, diretorias e escolas. Tá? Então, não se assustem com um monte de sigla, com um monte de coisa, que depois a gente vai se familiarizando. Bom, nós temos aí na lâmina, deixa eu ver qual que nós estamos. Você entrou no PDE interativo. PDE interativo. Bom, pessoal, depois que acontecer essa etapa da adesão, sai uma lista final das escolas, nós vamos ter as 1.500, é enviado para o MEC. Isso entra no sistema PAR, tá? O MEC valida esses planos, esse plano é validado no âmbito da Secretaria Estadual inicialmente, e depois ele é validado pelo MEC, ele é encaminhado para o FNDE, e a FNDE libera via PDDE a verba para a escola. Só que para acontecer isso, a gente precisa ter um ambiente para a postagem desse plano. Esse ambiente, ele está no site do MEC e ele é o PDE interativo. Como que eu consigo entrar no PDE interativo? Eu vou solicitar uma senha para quem? Aqui, para nós, para a nossa secretaria. Tudo isso vai ser informado, tá? Então, quando começar o processo, o primeiro passo é cadastrar uma senha no PDE interativo. Então, vamos lá na nossa lâmina. Quando a gente fala das ações, pessoal, ação, é aquilo que eu vou executar, tá? E essa ação, ela tem que ter uma interação direta com o estudante. Ele é o nosso foco, ele é o nosso alvo, ele é o nosso primeiro, tá? Então, tudo que eu pensar na minha escola, ele é o primeiro. Mas eu também tenho outros atores dentro da escola, tão importantes quanto. Eu tenho os professores, que eu posso, com a verba do ProMI, respeitando as limitações legais, incluir formação de atualização, tá? Eu posso também adequar espaços. O ProMI, ele está dividido, a verba dele, para 30% do total para capital e 70% desse capital da verba para custeio. Então, 30% capital, 70% custeio, tá? Vamos lá, mais uma, que foi? 10%. Os 10% que a Renata está me lembrando aqui, quando a gente fala de formação, quando fala assim, eu posso utilizar um montante desse dinheiro para formação e aperfeiçoamento do meu professor. Nós vimos que, equivocadamente, algumas escolas pensaram numa mega formação, né? Formação em módulos, formação ao longo do ano, e isso não procede, pessoal. São Paulo, o estado de São Paulo, tem uma escola de formação, uma ótima escola de formação, que é a EFAP. Então, essa formação, no documento, ela vem num caráter de aperfeiçoamento, tá? Então, eu posso usar quanto para a formação do meu professor? 10% do meu valor de custeio. Então, quem está aí do outro lado, falando, pronto, eu vou fazer formação digital, formação disso,
Não é, pessoal. Não é por aí. Aí vocês vão ver que a gente tem. Por isso que eu falei, respeitando a normatização, tá? Bom, eu acho que esse é uma questão que a gente precisa deixar claro para que depois lá na frente vocês não se sintam traídos, né? Eu já falei, na próxima lâmina, por favor, todas as ações que a gente pensar nos macrocampos, elas devem partir do projeto político-pedagógico de vocês, que também contempla as diretrizes curriculares nacionais, o trabalho Ciência, Cultura e Tecnologia. E todo esse incentivo, todos esses esforços, né, do ProMI, junto com o currículo, é estabelecer um diálogo maior, né, entre os componentes curriculares e uma ou mais áreas do conhecimento, tá? Na verdade, a Márcia falou isso ainda há pouco, que é preciso que a gente trate esse PRC com muita coerência, né? com muito discernimento, né? Do que eu quero e do que eu preciso. Eu preciso ver o que é desejo e o que é necessidade de fato dentro da minha escola, né? O desejo a gente administra, a necessidade a gente precisa realmente suprir, né? E para isso eu preciso fazer uma análise situacional, eu preciso ver os impactos que eu quero atingir, né? Eu preciso de estruturas gerenciais, eu preciso ter um esquema dentro da minha escola. Então, quando a Renata falou lá no início, é participativo, é necessário que todos estejam sabendo o que é aquilo, né? O que é o ProMI dentro da minha escola? O que eu posso e o que eu não posso? E o que eu posso antecipar para vocês é o seguinte, inicialmente fica todo mundo muito tímido. Aí é um professor de português, geralmente, que quer, é o de matemática, é o de arte. Aí no ano seguinte, porque não acredita muito que vai vir, que vai acontecer. Aí fica uma disputa, porque, poxa, o ano passado você contemplou o projeto dele, aconteceu isso, e agora esse ano não vai ser o meu. Então, assim, a gente precisa administrar dentro das escolas, ter os corresponsáveis dentro da escola, né? Não adianta, o projeto é meu, fica só comigo, né? E a gente brinca nas nossas orientações que o PRC não pode estar na cabeça só do diretor, ou no coração só do coordenador, ou embaixo do braço de algum professor. O PRC é de todo mundo, e quanto mais compartilhados, os resultados serão melhor, tá? Vai para a lâmina da análise, mais uma, isso nós já falamos, aqui. Por favor, essa lâmina, eu acho que são os itens que vocês, quando conversarem com seus pares, eu sei que os diretores ainda estão chegando, né? A gente sabe que é um período agora de férias, mas não tinha outro momento, tá, pessoal? Eu olhar essas esferas, olhar a análise do contexto da unidade escolar, verificar, fazer uma avaliação estratégica com análise no contexto sociopolítico do seu entorno. Articulação com o projeto político-pedagógico da escola é fundamental. E articulação com outras instituições, como a Márcia ainda falou. Nossas escolas aí vão firmando parcerias, vão buscando caminhos, e tudo isso em prol de um bom resultado, tá? Na próxima lâmina, a gente tem aí que o Ministério da Educação, ele destina esse dinheiro, né, via PDDE, então não passa pela secretaria, sai FNDE, vai direto para a escola. E o ano passado houve uma novidade. As escolas recebem o dinheiro do ProMI numa conta diferenciada que chama PDDE Qualidade, tá? Que depois, lá na frente, na próxima reunião, a gente vai conversar. Bom, esse dinheiro vem para garantir as condições da implantação do ensino médio inovador nas escolas selecionadas pela Secretaria. A Secretaria do Estado de São Paulo, pessoal, trabalha em sistema de adesão. É adesão. Então, você aí da escola precisa conversar com seus pares. Não somos nós.
Então a gente recebe aqui ligações, é porque a minha escola, porque eu queria. Quer dizer, queria? Então reúna seu conselho, converse, está aberto para todas as 91 diretorias. Tá? Nós soltamos aí, tentamos ser o mais justos possíveis aqui, contemplando 50% de todas as nossas 91 diretorias, atendendo 50% de todas as escolas de ensino médio com ProMI até o final agora de 2014, e o ano que vem a gente abre para atingir a totalidade. Então, nós vamos chegar aqui, uma coisa importante que está na próxima lâmina, por favor, esse dinheiro que o MEC repassa para as escolas, ele está na égide da resolução do programa Dinheiro Direto na Escola, e nós aqui, que é a resolução, a última é de 22 de julho de 2013, a número 31, e nós aqui no estado de São Paulo, nós temos a resolução, vai aparecer mais à frente, mas já vou me antecipar, que é a resolução SE11, que trata do ProMI. Então, quando nós lançamos no Boletim 41 a normatização para as adesões, gente, talvez nós pecamos aí de não ter ressaltado o seguinte item. As diretorias precisam ter um mínimo de 6 escolas. Então, diretorias que mandaram 2 escolas, né, por favor, repensem ou vejam o que vocês vão fazer, porque as que estiverem num número inferior de 6 serão automaticamente desclassificadas, serão descredenciadas e as vagas serão remanejadas para atender a demanda. Que nós temos diretorias que elas estão aí batendo já no limite de 50% e elas querem mais. Então, assim, essas vagas remanescentes, elas serão distribuídas. E por que esse mínimo de 6? Porque eu preciso ter na diretoria supervisores responsáveis pelo programa, está na resolução, o dirigente designa 2 supervisores responsáveis pelo programa e um PCNT. E o mínimo da resolução é 6. Então, infelizmente, as diretorias que estão com um número abaixo de 6, por favor, se reorganizem ou já se considerem fora, porque não tem como, senão nós não vamos ter, a secretaria não tem um interlocutor dentro da sua diretoria de ensino, tá? Eu acho que vale a pena uma conversa, e são poucas as diretorias, né, Márcia, que tem, acho que são 3 ou 4 diretorias, mas para essas eu peço a gentileza de conversarem, de repensarem a situação. Bom, pessoal, para ilustrar um pouquinho, e é o nosso grande número, nós trabalhamos com a tabela 1, que é a jornada de 5 horas diária para as escolas de ensino médio. Lembrando que o ProMI, ele só acontece para o ensino regular do médio, do 1º ao 3º. O EJA não entra. Do 6º ao 9º ano, nós temos o Mais Educação, tá? Agora vocês vão falar, Fabrícia, na minha escola tem de tudo. Perfeito, não tem problema. Tem de tudo, todos vão se beneficiar. Só que todas as ações que eu descrever no meu PRC devem ser voltadas para o pessoal do ensino médio, do 1º ao 3º. Tá? Fabrícia, eu acho importante a gente ressaltar isso, porque eu tenho todos os segmentos na minha escola, mas eu só posso desenvolver ações com o ensino médio. Como já foi falado, se eu puder revitalizar um laboratório dentro da escola, se eu puder montar um ateliê de arte, e isso está descrito para o ensino médio, mas o pessoal do fundamental também vai se beneficiar. Vai frequentar essa sala. Já vai se beneficiar. Mas no PRC eu só posso prestar contas daquilo que for comprado para a adequação desse espaço. Médio regular. Do médio. Tá? Isso é importantíssimo, gente. O ano passado nós tivemos aí
Porque os itens, vocês vão falar assim, eu posso comprar tudo? Ah, então, pô, que bom, né? Eu posso comprar tudo. Não, existe uma lista, né? Que está lá no GEDAI financeiro, dos itens que eu posso comprar ou não. Então, assim, vou pôr alfabeto móvel. Ok, você quer um alfabeto móvel? Perfeito, mas você me mostra uma aula para o terceiro médio com alfabeto móvel, alfabeto ilustrado, né? Então, aí é o que a gente está falando. Se você conseguir estabelecer um nexo pedagógico, uma coerência entre a tua ação, teu objetivo, ação e item, ok. Mas você precisa mostrar por A mais B que existe essa coerência, que tem essa pertinência, tá? Então, voltando lá na tabela 1, só para vocês terem noção de valores, tá? O MEC paga na faixa, ou paga não é a palavra, né? Ele repassa uma verba por volta de R$80 por aluno. Então, esse número de alunos, eu sempre vou olhar a database do ano anterior. É o censo do ano anterior. Então, vocês vão ver em qual faixa que vocês se encaixam, tá? Vamos supor aí, pegar uma mediana aí, uma escola de 500 a 700 alunos, ela vai ter um repasse anual de 50 mil. Então, ela vai receber por ano 50 mil. O repasse é anual. O PRC, o Projeto de Redesenho Curricular, ele é bienal. Então, o projeto que eu posto no PDE interativo vale 2 anos. O repasse de verba, ele é anual. Eu recebo 50 mil este ano e 50 mil o ano que vem. Tudo bem? Isso para as escolas que funcionam com a tabela de 5 horas. Vamos ver agora as escolas de tempo integral, que seria de educação integral. Elas entram na tabela 2, vamos lá. E aí os valores acabam sendo maiores, né? Tem escolas aí, vamos ver a mesma escola, que seria de 501 a 700 alunos, a de tempo integral passa a receber 70 mil, tá? O mesmo esquema, ó lá, custeio 70%, capital 30%, tá? Aqui eu tenho um quadro geral, até para que vocês vejam que essa brincadeira é de gente grande mesmo, né? Começamos em 2012 com 20 diretorias, 2013 entraram mais 21, que é o total das 41 diretorias. Nós temos hoje 707 diretorias envolvendo quase 707 escolas, envolvendo aí quase 280 mil alunos, né? Envolvendo quase 1.400 e poucos gestores, supervisores, então é uma grande rede. Fora isso, o ProMI acompanha ainda, né, que foi um dos nossos parceiros, que foi o Jovem de Futuro do Instituto Unibanco. Hoje eles estão atuando só em 38 escolas, 18 de São Paulo e Grande São Paulo e 20 do Vale. Tá? Então a gente também faz esse acompanhamento. Bom, nós temos aí as bases legais, que vai estar aparecendo aí na lâmina para vocês. Está tudo muito explicadinho. O documento orientador nosso, pode ir para a próxima lâmina. Temos parecer, temos os documentos, as resoluções, todas elas estão, falta só uma, por favor. Todas estão disponíveis no portal do MEC, mas de antemão nós já encaminhamos toda essa documentação, reencaminharemos sempre que necessário, a gente já tem um kitzinho aí. É fundamental que as escolas que aderirem montem uma pasta, né, para nortear os trabalhos. Mais uma, por favor. Aí entra a nossa resolução, que é a SE de 14/2/2013, e é essa que eu chamo a atenção de vocês, se eu não me engano, é no artigo 2º, que está falando do número de 6 escolas, um mínimo de 6, por conta dos supervisores, e também está disponível aí na nossa plataforma, né, do cacau.sp.gov.br. Bom, pessoal, eu gostaria muito que vocês, eu sei que vocês estão num pequeno número hoje, né?
que a roda vai rodar mesmo, né, a partir da semana que vem, e tem muitas ações acontecendo. Nós já nos antecipamos. Então, semana que vem nós vamos publicar no Boletim SEGEB um cronograma de entrega. Então, aqueles que têm interesse, por favor, mobilizem, vejam, deem uma lida no documento orientador. O documento orientador, ele é um documento sucinto, acho que tem 30 páginas. Eu reforço que nós estamos, o ensino médio, ele precisa de um plus a mais, e o inovador, ele nos favorece nesse sentido. A equipe da secretaria, ele faz o acompanhamento e o monitoramento dessas 91, que serão 91 diretorias, assim a gente espera, né? Mas a autonomia é toda da escola. Então, quando a gente fala do plano, eu reforço, o plano são vocês, é a escola. É a escola que vai decidir o que ela vai fazer, tá? É a escola que vai decidir aonde ela vai gastar. É a escola que vai executar esse plano. Então, é fundamental que vocês conversem, tá? E afastem esse fantasma da prestação de contas. Primeiro porque ela é inevitável, gente, né? Não é só do PROEMI. O que a gente fala é o seguinte: todo ano nós temos metas. Todas as escolas do estado têm a sua meta. Ela precisa evoluir, ela precisa crescer, ela precisa ir para frente, né? Então, isso com o PROEMI ou sem o PROEMI, vocês vão ter que... A busca é de superação. Pouco, muito, esses índices, eles precisam subir, né? Isso é a proposta. É para isso que a gente trabalha continuamente esses 200 dias letivos. É para isso que uma secretaria se mobiliza nos cursos de formação, se mobiliza na organização de um currículo oficial, nas avaliações externas, nas avaliações institucionais. Não tem como a gente escapar disso, né? Você, escola, não tem como sair do SARESP, sair da avaliação de diagnóstico, sair do dia D para parar para refletir, para ver como é que está, se planejar, se replanejar. Então, eu gostaria que vocês pensassem com carinho que o PROEMI vem como uma ferramenta a mais para ajudar a elevar esses índices. As possibilidades são muitas mesmo. É um programa com uma flexibilidade grande. Os macrocampos, na verdade, dão uma elasticidade nessas ações, porque você consegue tramitar aí por todas as áreas, por todos os componentes curriculares. Promove a articulação Promove dos projetos toda essa articulação dos dos projetos. E outra, gente, nós temos hoje o currículo, cultura e currículo, tá? Por exemplo, você fala, Fabrício, eu tenho cultura e currículo. Perfeito, você tem o cultura e currículo, mas ele te leva um número X de alunos por ano para determinado lugar. Complementa com o PROEMI. Ah, eu já tenho mais educação. Perfeito, mais educação te dá monitoria. O PROEMI não te dá, mas você pode comprar todos os instrumentos da fanfarra, por exemplo, uniforme, tudo pelo PROEMI. Ah, você tem o PNLEM, você tem um monte de livros. Perfeito, ótimo, que bom. Complementa títulos que você gostaria de ter na tua biblioteca com o PROEMI. Ah, eu gostaria de fazer uma parceria, fazer uma pesquisa de campo. Ótimo, você consegue. Então, eu estou falando assim, essa elasticidade das possibilidades que o PROEMI me traz. Eu vou falar super bem, né? Porque a gente embala com o maior carinho o PROEMI dentro da secretaria aqui. Acredita, e nós estamos vendo aí desde 2012 escolas que se transformaram. Coisas que nós vimos, rádio escola,
o Grêmio Estudantil, laboratórios, os equipamentos de mídia, publicação de livros, gravação de CDs, esculturas, pinturas, corais, dança. Olha, gente, é uma variedade. Outra coisa que nós orientamos, às vezes eu quero um item que não está ali, não está disponível. O que eu faço? Vai mandar para a secretaria encaminha para o MEC, faz uma avaliação, porque assim, tem muita coisa. A gente vê escolas que pediram um forno de queima de cerâmica, liquidificadores industriais, porque tem uma cozinha experimental, né? Isolamento acústico de sala, né? Nós temos escolas que têm estúdio próprio, que gravam as videoaulas. Então, assim, tem coisas incríveis. E nós vamos fazer esse ano aí, se tudo der certo, e há de dar, em setembro, um grande seminário para disseminar essas boas práticas, para vocês conseguirem. A nossa rede é muito grande mesmo, né? Quando a gente está... você olha e vê o estado de São Paulo, né, o gigantismo, a diversidade, às vezes é até assustador, mas é extremamente rico. E o que a gente quer é montar mesmo uma grande rede onde todos possam, né? Lembrando aí que nós temos ainda muitas escolas rurais, nós temos os quilombolas, nós temos uma série, é uma variedade muito grande. E para atender todos vocês. Então, se a gente está aqui hoje, está conversando aí, é uma conversa bem amistosa, e é nesse sentido, de vocês olharem as possibilidades, como Márcia falou, vejam as suas fragilidades, as potencialidades e colocar todo o gás. É um plus a mais que a escola vai ter aí por um tempo indeterminado. Tudo bem? Tudo bem? Então, pessoal, eu vou só retomar nós vamos fazer um intervalinho agora, né? Eu lembrei de uma coisa. A lâmina que tem os nossos e-mails, por favor. Fica na... As diretorias que forem encaminhar a documentação de adesão é no meu e-mail, marcia.uterer@edunet.sp.gov. Colaborem, a Márcia precisa trabalhar um pouco. Pode mandar para a Márcia só no dela, tá? A gente centralizou tudo no dela para ficar mais fácil, pessoal. Só retomando um pouquinho, nós vamos fazer um intervalo de 10 minutinhos para a gente tomar uma água e dar uma descansadinha. Mas vocês podem estar enviando os e-mails, os que estão na escola, né, no faleconosco@rededosaber.sp.gov.br, e depois nós vamos ter um momento de interação para vocês que estão aí nos núcleos. Vocês, por favor, peçam a palavra, que vai ser um prazer a gente conversar um pouquinho, tá bom? Um bom café e até daqui 10 minutinhos.